Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual www.loja.coima.com.br e confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Uma ótima tarde para você que acompanha o canal do Boi. Começa agora o Agricultura BR. E hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Você vai conferir com a gente nesta edição. Você tem as expectativas para o relatório de oferta e demanda, que será apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na próxima segunda-feira. E olha, a ampliação do consumo de etanol pode gerar aí economia para os sistemas de saúde. Você vai saber sobre a safra de algodão e ainda a respeito dos preços praticados com laranja em boa parte do país. E vai acompanhar também os valores do Funcafé, que devem agora ser liberados durante o mês de maio. No Agricultura BR de hoje você ainda tem informações a respeito da previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E o Agricultura BR começa trazendo os destaques para os valores, as informações que trazem a referência para os negócios aqui no Brasil. Nós começamos com dólar. É isso mesmo, e a gente vai ver então os valores nesta sexta-feira. O dólar vem oscilando bastante, a gente vai ver agora então de quanto vem sendo essa oscilação e você acompanha agora em tempo real e neste momento vem um recuo de 1,76%, neste momento R$ 3,62 mais 8 dólar comercial nessa sexta-feira, abrindo a Agricultura BR. Bom, e enquanto a soja no cenário internacional vai vivendo muita expectativa, muito mais em relação à safra 2016-2017, isso vale para a soja, vale para milho, o que pode mexer bastante com o mercado. Já tem gente de consultoria falando que a produção de milho americana, se a produção média, a produtividade média for a mesma dos próximos anos, a produção de milho pode ficar muito elevada, acima de 400 milhões de toneladas. Isso influi também nos negócios com soja. Há muita gente que acredita que pode haver uma migração durante a campanha norte-americana das áreas que estão em milho, parte delas, para a soja. Vamos saber como é que a soja está operando neste mercado agora. Temos soja hoje operando em alta. Depois de alguns dias de queda, soja hoje, essa sexta-feira, opera em alta. Posição de maio em 9 dólares 14 centes mais 75, agora 9,15. Já vem para 9,15 a posição de maio, 9 dólares 15 centes por bushel, alta de 1,18, está subindo a soja. Você vai ver aqui que vai ser difícil acompanhar que a soja vai subindo. Posição de julho chega a 9 dólares 23 centes o bushel, alta de 1,12%. Posição de agosto com alta de 1,06%, 9 dólares 25 centes mais 50 o bushel. Setembro, 9 dólares 26 centes mais 25 por bushel. O que significa isso? Que todas as posições neste momento, essas posições de mais curto prazo, Elaine, as 4 posições, vêm nos valores mais elevados desta sexta-feira. O clima, o ritmo é bom lá na Bolsa de Chicago. E olha, eu já vou adiantar alguns assuntos a respeito da soja para você, porque hoje nós vamos falar a respeito da soja, preço praticado nos portos, preço praticado no porto, vem numa situação muito interessante. Os prêmios que estão sendo pagos desde o início de abril estão sendo tão interessantes que começam a compensar aqueles valores mais baixos do mês de março. Isso independente da oscilação do dólar.
dólar. Vamos ver também como é que foram os embarques trimestrais nos portos brasileiros, mas eu começo falando de soja, mas soja trazendo agora as informações a respeito do último levantamento da Conab. No Agricultura BR dessa última quinta-feira, você acompanhava as informações com a Juliana Comparim sobre o que aconteceu com os últimos levantamentos, como que a Conab foi mudando o seu posicionamento em relação à safra brasileira de soja. Hoje nós vamos trazer um comparativo um pouco diferente, mostrando o que aconteceu com a safra de soja nas últimas temporadas, tanto na produção, a questão da relação de estoques, de exportação e de consumo interno. Então, é o que você acompanha agora no Agricultura BR, informações importantes, estratégicas para quem opera neste mercado. E eu começo trazendo a produção de soja. E o Agricultura BR mostra aqui que a produção brasileira de soja, de acordo com a Conab, na temporada 11/12 foi de 66 milhões e 400 mil toneladas. A 12/13 veio para 81 milhões e 500 mil toneladas, sobe mais uma vez a 13/14 para 86 milhões e 100 mil. Temporada 14/15, 96 milhões e 100 mil toneladas. E ontem, nesta última quinta-feira, a Conab reduziu a sua previsão de produção. Uma previsão que estava na casa de 101 milhões de toneladas, ela cai agora para 98 milhões 960 mil toneladas. Esse o número agora na expectativa para a temporada 2015-2016 na Conab para a produção brasileira. Portanto, a expectativa de muitos de uma produção com 3 dígitos no Brasil, ela reduz. E essa questão da redução aqui no Brasil, com uma expectativa de consumo interno que não muda, ela continua sendo ampliada ano a ano, claro que menos que as exportações, mas ela é ampliada ano a ano, somada a uma exportação que sobe muito. É extremamente elevada a exportação brasileira. Nós vamos ver agora que tem uma certa redução em relação ao levantamento apresentado em março e agora apresentado em abril. Mesmo assim, nós temos, e vamos apresentar a partir de agora, uma relação muito forte em relação à soja. A soja, se considerado aquilo que é necessário no Brasil para exportar e para o consumo interno, a produção na temporada 15/16 não dá conta. É o que eu vou mostrar agora. Você acompanha no Agricultura BR agora a exportação brasileira de soja e ela aumenta em 5 temporadas, 5 campanhas nacionais, mais de 70%. É isso mesmo, o senhor que está em casa acompanhando, a senhora, 70,3% de alta para as exportações brasileiras de soja nos últimos 5 anos. A temporada 11/12 foram exportados 32 milhões 460 mil toneladas. A 12/13, 42 milhões 790 mil toneladas. Temporada 13/14, 45 milhões 690 mil toneladas. Temporada 14/15, quase 55 milhões, 54 milhões 310 mil toneladas. E a 15/16 agora vem com uma expectativa de 55 milhões 350 mil toneladas. Portanto, uma leve redução em relação ao que a Conab esperava exportar de soja na temporada atual, no mês de março para o mês de abril. Mas eu sempre lembro que há outras informações, há outras fontes de informações que a Agricultura BR traz para você aqui diariamente. O Departamento de Agricultura americano, por exemplo, pelo menos até março, aguarda que o Brasil venha exportar 58 milhões de toneladas. O fato é que a Conab traz nos seus levantamentos também muito a questão do momento. O momento agora, com a soja do Brasil, que ficou competitiva durante toda a temporada, ela volta a ficar ainda mais competitiva. Tanto que os prêmios pagos nos portos brasileiros é melhor neste mês de abril. Então, as exportações, não duvide que fique maior do que a Conab espera. Isso aconteceu em todas as últimas temporadas. A Conab teve que revisar depois. Bom, você viu as exportações, então vamos ver o consumo interno de soja no Brasil. É o que a Agricultura BR agora mostra. É mais modesto o aumento nos últimos 5 anos, mas ainda assim é um grande aumento para 5 anos. É de 18,6% o aumento para o consumo interno brasileiro de soja. Temporada 11/12, 36 milhões 750 mil toneladas. A 12/13, 38 milhões 690 mil toneladas. Temporada 13/14, 40 milhões 330 mil toneladas que foram consumidas aqui internamente no país. Temporada passada, 42 milhões 850 mil toneladas. E a temporada atual, com uma expectativa geral de consumo interno no país de 43 milhões e 600 mil toneladas. Então, soma aí. São pelo menos 55 milhões 350 mil toneladas e 43 milhões e 600 mil toneladas. Você percebe já pelo cálculo que a conta já não fecha. Não fecha em relação a essa expectativa no Brasil, abaixo de 99 milhões
de toneladas, o que deve deixar o país numa situação de estoques muito baixos no final da safra. Quer dizer, aquele estoque de passagem da temporada 15-16 para 16-17. Os estoques devem ser extremamente baixos para o país. É o que nós vamos conferir agora, mostrando estoques na última safra também. Aqui nós estamos falando em 1.000 toneladas, tá? Então, olha só, temporada 11-12, 440 mil toneladas, 12-13, 740 mil toneladas, a 13-14, nesse cenário aqui, é a que teve o melhor, né, o maior estoque, com 1.410 mil toneladas estocadas, temporada 14, 790 mil toneladas, enquanto que a temporada 15-16 deve contar com 1.130 mil toneladas de soja estocadas no país na passagem da temporada atual para a campanha 16-17. 1.130 mil toneladas, pelo ritmo de consumo, deve garantir 10 dias de consumo no país. Então, o que significa? Que se não tiver colheita de soja super precoce, no dia 10 de janeiro de 2017, soja da safra 15-16 já não vai ter mais. Ainda falando em soja, a colheita da soja já está na reta final nas principais regiões produtoras, como é o caso aqui da região centro-oeste, sudeste e também no estado do Paraná. Nessas regiões, mais de 85% da área já foi colhida. A gente vai saber então, claro, previsão do tempo para você, produtor, já ir se programando para a gente saber se essa produtividade que vem sendo beneficiada pelo clima também deve continuar agora na reta final. E para responder, a gente vai agora falar com a Somar Meteorologia, com a Nadiara Pereira. Nadiara, estamos na reta final nas principais regiões produtoras e o clima vai beneficiar esse finalzinho da colheita. Boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, na maior parte do interior do Brasil, o tempo seco e as altas temperaturas têm predominado e, por enquanto, não tem previsão para grandes mudanças. Então, esse tempo seco vai continuar beneficiando aí a colheita da soja, principalmente em partes do centro-oeste, no sudeste e também sobre o Paraná. Nesses próximos 5 dias, a previsão é de tempo seco nestas áreas aqui em branco, desde Mato Grosso do Sul até boa parte do interior do sudeste. E apenas em Mato Grosso é que a chuva vem com um pouco mais de força, principalmente no norte do estado. Naquelas áreas que fazem divisa com o Amazonas, tem previsão para um volume mais expressivo de água, mas mesmo assim essa chuva não deve trazer muitos transtornos para o estado. Por outro lado, tem previsão de muita chuva no Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul do estado, que está avançando com a colheita da soja, que começa um pouco mais tarde. Aí sim, a chuva em excesso ainda pode ser um problema. Já vem chovendo forte desta semana e a chuva forte deve continuar pelo menos até o início da próxima semana, então deve paralisar aí as atividades no campo, especialmente colheita da soja. E nas regiões produtoras do Mato Piba, por enquanto, previsão de chuva bem irregular. A chuva tem atingido principalmente algumas áreas do Tocantins, sul do Maranhão e também partes do norte do Piauí. Nestas áreas ainda há previsão de uma chuva mais expressiva, mas nas demais áreas, pouca chuva que não resolve a situação da seca, principalmente oeste da Bahia e sul do Piauí seguem em situação mais crítica. Entre os dias 13 e 17 de abril, a gente observa que a chuva até se espalha um pouco mais pelo centro-sul do país, mas é uma chuva muito rápida e isolada, que não deve paralisar as atividades no campo. E entre os dias 18 e 22 de abril, praticamente a mesma condição. Pouca chuva no centro-oeste e no sudeste, e na região sul, maiores volumes de água ainda sobre o Rio Grande do Sul, mas desta vez o volume não é tão expressivo e não deve trazer tantos transtornos. Elaine. Tá certo, Nadiara Pereira, muito obrigada pelas informações e daqui a pouco ela volta com previsão para as outras áreas. Por aqui a gente confere então cotação da soja nas principais praças brasileiras. E você que está acompanhando o programa em todas as partes do país, também fora dele, eu sempre lembro dos
nossos amigos produtores rurais no Paraguai, você pode participar do programa conosco. Mande fotos, imagens, vídeos a respeito de como está a sua produção, mostra como é que ela está, mande a sua dúvida para cá no Agricultura BR, informações que você quer saber também sobre o mercado, você pode enviar através do nosso número no WhatsApp, 679656-2266 é o nosso número, então participe conosco, participe do programa. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai ver que o aumento do consumo de etanol pode gerar economia para o sistema de saúde. E você vai ver ainda sobre os embarques brasileiros de algodão. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha só, o assunto agora é etanol hidratado e o mês de fevereiro, em especial, o primeiro bimestre do ano, foi marcado por um aumento no consumo na ordem de 14,03%, o que foi entendido como muito positivo pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Derivados. Nós vamos ver agora como é que foi esse volume consumido na reportagem de Érica Machado. O consumo de etanol hidratado em Minas Gerais registrou nova alta em fevereiro. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, foram comercializados 94 milhões e 500 mil litros, variação positiva de 14,03%, quando comparado com o igual período do ano passado. Na comparação mensal, houve retração de 17,48% no consumo, por causa do reajuste de preços promovidos pela entre-safra do produto. Com o resultado de fevereiro, o incremento no consumo de etanol hidratado acumulado no primeiro bimestre de 2016 é de 30% frente ao igual período de 2015, com a comercialização de 208 milhões e 800 mil litros no estado. A expectativa é de uma demanda mais expressiva a partir do mês de abril, quando o maior número de usinas iniciam a safra de cana-de-açúcar. Com a retomada da produção, a estimativa é de queda no preço do combustível renovável. Na média do estado, o litro de etanol nas usinas, sem impostos, está cotado a R$ 1,95, valor altamente atrativo para os produtores e que foi alcançado devido à oferta menor do produto. Mesmo em período de entre-safra, quando os preços do etanol hidratado são elevados pela oferta restrita, o maior consumo do biocombustível acontece devido ao etanol ter um valor mais acessível que os da gasolina, o que na atual conjuntura de aumento do desemprego e queda de renda das famílias pode ser mais viável ao consumidor. O apelo sustentável e o maior conhecimento dos consumidores em relação ao rendimento dos veículos também ajudaram a impulsionar o consumo no período. Érica Machado para o SBA. E olha, a ampliação do consumo de etanol pode gerar economia ao sistema de saúde. Informações para a gente acompanhar do sistema sucro-alcooleiro. Olha, as informações: aumentar o uso do etanol, combustível dos atuais 28 bilhões de litros para cerca de 50 bilhões em 2030, poderá propiciar uma economia de 23 bilhões de dólares ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A cifra de 82 bilhões e 800 milhões de reais na cotação atual é uma projeção do estudo Aumento da Participação do Etanol até o ano de 2030 e também o impacto epidemiológico estimado em saúde. O trabalho, lançado em 2014 e atualizado em outubro do ano passado pela maior instituição acadêmica do país, analisou os gastos na rede pública decorrentes de problemas respiratórios e cardiovasculares associados ao uso de combustíveis fósseis em 8 regiões metropolitanas que juntas congregam mais de 50% da população urbana do país. Com isso, esse incremento no consumo de etanol nos próximos 14 anos deverá propiciar uma redução adicional de emissões estimada em 571 milhões de toneladas de gás carbônico, que evitaria a morte de quase 7 mil pessoas durante este intervalo.
partir desse momento, o Agricultura BR também traz o destaque do mercado do café. E olha, vamos começar falando sobre café robusta. Eu quero lembrar alguns números. Nesta última quinta-feira, foi um dia marcado por apresentação de levantamentos no Brasil e fora do país também. Os dados começaram cedo aqui no Brasil com a divulgação do levantamento de safra da Conab, o 7º levantamento, que considera o ano safra, portanto a safra 15/16. Teve também números apresentados pelo IBGE, que considera o ano comercial, portanto o ano de 2016, e um pouquinho mais tarde, mas antes ainda do Agricultura BR dessa última quinta-feira entrar no ar, o Departamento de Agricultura americano divulgou os números de vendas e exportações por lá e a gente trouxe tudo esses detalhes nesta última quinta-feira. Eu só quero lembrar os dados do IBGE em relação ao café, porque o IBGE tem enxergado uma safra brasileira de café maior. Ela maior no geral, uma safra que chega a 50 milhões e 200 mil sacas no ano de 2016. No caso do café arábica, 39 milhões e 200 mil sacas. E outro assunto que chama muita atenção, e ontem nós conversávamos com vários amigos que estavam aqui no canal do Boi do Espírito Santo a respeito da seca, condição bem pouco favorável em relação à produção no Espírito Santo. Mesmo assim, o IBGE estima que a produção no estado, essa produção capixaba, ela não vai sofrer tantas perdas assim e o Brasil vai totalizar uma safra recorde para o café robusta ou conilon com 11 milhões de sacas, um número que para muitos que estão no campo principalmente é bastante difícil de acreditar. De qualquer maneira, o IBGE trouxe esses dados nesta última quinta-feira, você conferiu no Agricultura BR. Vamos ver agora como é que está a situação internacional. Situação internacional para o café robusta, ela é muito mais guiada pelos negócios com o Vietnã, que é o maior produtor de café desta variedade do mundo. O Brasil é o segundo. Então vamos ver agora como é que está o café robusta, que hoje ganha. E olha só, posições de mais curto prazo é uma situação que nós não vemos já há alguns dias. As 4 posições de mais curto prazo vêm acima de $1.500 por tonelada. Posição de maio com alta de 1,13% a $1.513 a tonelada. Julho com alta de 0,98%, $1.543 a tonelada. Setembro, posição vem com $1.559 a tonelada, alta de 0,71%, enquanto novembro, $1.573, alta de 0,51%. Café robusta ganha neste momento na plataforma Life na Bolsa de Londres. Por aqui ainda falando no Café Conilon, dessa vez você de casa acompanha comigo os indicadores CPEA, valores fechados ontem, quinta-feira, que para o Café Conilon, também na mesma tendência altista do mercado futuro, também apontou alta do dia 6 para o dia 7, de quarta para quinta-feira. E você acompanha esses valores agora comigo no seu televisor. A gente acompanha então Café Conilon, a média então quarta-feira R$ 379,93 a saca de 60 quilos. E ontem, dia 7, quinta-feira, R$ 382,16 a saca de 60 quilos. Portanto, nós temos aqui uma valorização de um dia para outro que chega a 0,59%. Da mesma forma, fazendo aqui um apanhado do acumulado desses 7 dias do mês de abril, também aponta uma alta que chega a 1,87%. E depois de acompanhar os valores para o mercado futuro neste momento, para o indicador CPEA, para cá a gente acompanha então a cotação do café Conilon lá no estado do Espírito Santo. E olha, o prazo para o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, está em fase de encerramento. O que significa isso? Que no próximo dia 5 de maio, por enquanto, vigora a data que já tinha sido prorrogada no ano de 2015. Foi prorrogada para a data de 5 de maio de 2016. E a verdade é que a média nacional de cadastros está em 65,7%. Mas muitos estados brasileiros, principalmente estados, essa situação é muito interessante de lembrar, estados que têm uma tradição de ter propriedades menores, estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, têm propriedades menores que, por exemplo, o norte do país ou
o estado do Mato Grosso, que tem propriedades maiores. Então, estados como esse estão bastante abaixo da média. Minas Gerais é um deles e há uma preocupação muito forte em relação ao prazo e ao que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. Há menos de um mês para o fim do prazo, que termina no próximo dia 5 de maio, alguns produtores ainda não realizaram o cadastro ambiental rural. No Brasil, 67,6% das áreas já foram cadastradas. Minas ficou abaixo da média nacional, com cadastramento de 65,6% das propriedades. 5 estados já concluíram o cadastro: Acre, Amazonas, Roraima, Maranhão e Rio de Janeiro, seguidos de perto pelo Amapá, 98,8%, e Rondônia, 86,3%. Os dados mais recentes divulgados pelo Serviço Florestal Brasileiro, órgão do Ministério do Meio Ambiente, referentes a fevereiro, indicam também que os piores desempenhos estão registrados nos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Bahia. Um dos motivos para a não realização do cadastro tem sido a dificuldade de acesso a aspectos técnicos do Código Florestal e também acesso à informação e até à internet. Problemas bastante recorrentes, principalmente entre os pequenos produtores. Muito dos pequenos proprietários são agricultura familiar, né? Não tem o acesso, a acessibilidade econômica dele é muito baixa. Então, às vezes, não tem informação de um consultor ambiental, de um advogado, de um engenheiro florestal, entendeu? Para a realização do CAR. Então, o próprio acesso à informação deles é mais difícil. Em Uberaba, o Sindicato Rural realizou um mutirão para que os produtores regularizassem a situação. Cerca de 80 foram atendidos. O advogado do sindicato diz que quem ainda não realizou deve procurar pelo serviço o mais rápido possível. Facilita muito que o proprietário rural ele tenha o mapa planaltimétrico da sua propriedade, né? Ou mapa cadastral, como se chama. Porque nesse mapa vai estar especificada a poligonal da propriedade dele, as áreas de pastagem, eventuais áreas de preservação permanente, as reservas legais, entendeu? Culturas em geral. Então, com esse mapa, a realização do CAR fica muito mais precisa. O advogado lembra que os produtores rurais com passivo ambiental que não aderirem ao CAR até o dia 5 de maio poderão enfrentar alguns problemas. E vencido o prazo, o produtor rural poderá ter limitado o acesso a alguns benefícios, né? Como crédito. Às vezes esse produtor rural deseja fazer algum desmembramento, venda da propriedade, ele vai ficar impedido junto aos cartórios, né? Caso não tenha o CAR. E essas coisas vão travar o produtor rural na sua atividade, né? Então, o CAR, essa forma de regulamentação ambiental, tem que ser promovida até agora, o dia 5 de maio, a fim que o produtor rural evite qualquer surpresa também, né? O CAR foi regulamentado em maio de 2014. Em maio de 2015, o prazo para o cadastro das terras foi prorrogado por 1 ano. O sistema servirá como base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento no Brasil e para o planejamento. Apesar da demanda do setor agropecuário, o prazo não deve ser prorrogado. Érica Machado para o SBA. A situação do cadastro ambiental rural no Brasil vai ficando cada vez mais complicada. Algumas instituições, inclusive de representação do agronegócio brasileiro, já se posicionaram contra a prorrogação do cadastro, do CAR. O que acreditam é que isso pode desmoralizar, de certo modo, esse levantamento, esse banco de dados. Mas a verdade é que há poucos dias, agora menos de 30 dias para a expiração do prazo, está muito longe do Brasil conseguir fazer esse cadastro ambiental, que as propriedades rurais brasileiras todas estejam credenciadas no banco de dados. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que a safra de algodão lá da Bahia deve render cerca de 380 mil toneladas da pluma. E tem o mercado de milho ainda, você vai saber o mercado de milho no Brasil e também nos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, chegou agora, seja bem-vindo, porque o assunto agora no programa, no jornal, que é a referência para o agronegócio brasileiro, o assunto agora é milho. E o milho agora nos Estados Unidos. Isso porque milho por lá
tem muita expectativa nessa temporada 2016-2017. Por que eu falo da temporada 16-17? A temporada 15-16 para os americanos é resolvida, é mal resolvida, na verdade, porque os americanos tiveram uma superprodução, foi a terceira safra recorde consecutiva para os norte-americanos, uma safra no qual as vendas de exportações foram bastante baixas, estão muito baixas em relação às temporadas passadas, e o que deixou os americanos com estoques muito elevados. Esses estoques elevados é o que determina principalmente esses valores muito baixos para o milho lá na Bolsa de Chicago. Para se ter uma ideia, os valores praticados eles têm quedas muito fortes comparados aos últimos anos e continuam abaixo da marca de $4 por bushel, num país no qual a principal referência de diferença aqui, por exemplo, com o Brasil, é que muitos produtores por lá, eles arrendam terras para produzir. E com a situação de arrendamento de terras nos Estados Unidos, isso muda muito a situação, porque eles têm um custo a mais. Então, teoricamente, $4 o bushel, abaixo de $4 ao bushel, não seria remunerador. Mesmo assim, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no último dia 31 de março, no seu primeiro levantamento, falando a respeito das áreas que serão ocupadas com a produção norte-americana, trouxe uma área mais elevada para o milho, acima de 37 milhões de hectares. E aqui na Agricultura BR a gente andou calculando algumas coisas aqui em relação à média de produtividade, sacas por hectare. Se essa média for seguida mesmo, entre 160 até 170 sacas por hectare, que pode acontecer em vários estados norte-americanos, se eles tiverem um ano no qual o clima ajudar, os americanos vão chegar num absurdo de produção de cerca de 400 milhões de toneladas de milho, o que seria milho demais, e isso prejudicaria bastante o cenário internacional, impacta até aqui no Brasil. Vamos ver agora como é que estão os negócios nos Estados Unidos, porque segunda-feira tem relatório de oferta e demanda e nós temos aqui o milho na Bolsa de Chicago andando de lado, mais ou menos na estabilidade, mas mais para o campo negativo mesmo. Posição do milho aqui na posição de maio vem quase na estabilidade, mas recuando 0,06% a $3,61 mais 25 por bushel. Posição de julho totalmente estável, $3,64 o bushel. Setembro, queda de 0,13%, $3,66 mais 50 o bushel, enquanto que dezembro vem com queda de 0,20%, $3,73 mais 50 por bushel. E aí, aproveitando para responder o pessoal do Twitter, que sempre comentam questão do bushel e também a conversão por sacas. Na internet, aqui na Agricultura BR, você tem essas conversões já diretas lá na página no Twitter, mas é muito simples de entender. É uma medida usada pelos Estados Unidos e o bushel de soja, o bushel de milho, são medidas diferentes. O bushel de soja são 27 quilos, 215 gramas, enquanto que o bushel do milho é pouco mais de 25 quilos, então tem uma diferençazinha por conta da densidade da soja, da oleaginosa, em relação ao cereal, que é o milho. Depois de observar, então, esses valores para a sexta-feira na Bolsa de Chicago, por aqui a gente observa essa movimentação na Bolsa Paulista. E aqui no Brasil, o milho vem aí tendo acumulados de ganhos desde o início deste ano de 2016. E a gente vai ver, então, neste momento, na Bolsa Paulista, como andam as negociações para o milho. E você acompanha em tempo real essas negociações. E a gente aqui já pode observar que todas as posições negociadas até este momento vêm em valorização, seguindo então essa alta que vinha acontecendo desde o início do ano. Veja que o contrato de maio de 2016 foram 2.230 contratos negociados a R$ 46 a saca, com valorização com ganho de 0,67%. Da mesma forma, o contrato de julho são apenas 100 contratos negociados até o momento a R$ 39 a saca, também com valorização de 0,78%. Setembro já vem com 1.510 contratos negociados, com valorização de 0,68%, e neste momento R$ 36,75 a posição de setembro deste ano. Por aqui a gente vem para o mercado físico e você vai acompanhar as cotações então do milho para as demais praças produtoras brasileiras.
por aqui a gente troca de assunto, a gente destaca agora o mercado da cotonicultura. Informações para você, produtor de algodão e lá da Bahia, onde a safra de algodão deve render 380 mil toneladas da pluma. O algodão produzido na região oeste baiana, que é a segunda maior produtora de algodão brasileiro, representa cerca de 98% de toda a produção estadual. Vejamos então mais informações para a gente acompanhar. Aliás, a safra 15/16 para a pluma de algodão anda com preço reprimido internacionalmente e com a estagnação do consumo da fibra no mercado interno brasileiro, a situação se agravou. Porém, com a variação cambial, o momento está propício para o aumento do consumo pelas indústrias e também, embora seja um processo lento previsto para o próximo ano, a perspectiva é de mudança de cenário. A expectativa é de uma boa safra de algodão. Nos últimos 5 anos, em média, 53% da pluma foram destinados ao mercado interno, sendo 70% com destino à região sudeste e 95% do caroço ao mercado norte e nordeste. Para a gente poder acompanhar melhor, então, essa produção lá do oeste baiano, a gente vai acompanhar aqui mais referências, você de casa aqui por dentro, atualizado com os valores, então, com a perspectiva da pluma de algodão lá no oeste baiano, temporada 15/16, onde a área prevista é de 227 mil hectares. Em relação à temporada anterior, temos aí uma queda que chega a 14,7% para essa temporada. E como eu disse, uma produção estimada em 380 mil toneladas, sendo que a produtividade média chega a 108 hectares por pluma, que você observa então os valores aí divulgados pela Associação Baiana, para a gente ficar por dentro de como anda essa valorização então no oeste baiano, que detém cerca de 98% da produção estadual. Ainda falando no mercado do algodão, por aqui a gente traz mais valores. A gente vai acompanhar como vem sendo o indicador CPEA, valores fechados ontem, quinta-feira, dia 7. E você, por dentro, então, dessas valorizações, veja que na quarta-feira, R$ 246,00 mais 13 centavos por libra-peso o algodão. E ontem, dia 7, quinta-feira, R$ 247,76 por libra-peso. Portanto, temos uma valorização do dia 6 para o dia 7, que chega a 0,66%. Da mesma forma, essa valorização mensal durante o apanhado desses dias para o mês de abril, chegando também com uma alta que chega a 1,83%, números para o indicador CPEA. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você acompanha a previsão do tempo para as regiões produtoras de trigo. Você vai ver ainda os recursos previstos pelo FUNCAFé, o Fundo de Defesa Cafeeira, para o mês de maio. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E a gente começa esse bloco falando um pouco de citricultura. E olha, os preços das frutas cítricas estão agora em valorização, de acordo com números apurados pelo CPEA. No caso das laranjas, esse alto valor não é surpresa por conta deste momento que se encontra em baixa oferta. A gente vai acompanhar então como vem sendo essa valorização para você entender de quanto eu estou falando, essa média então, para a gente acompanhar de acordo com o indicador CPEA, o aumento real
real. Eu volto a destacar o aumento real para a caixa de 40,8 quilos para a laranja pera in natura. Veja que em março agora alcançando R$ 22,17, enquanto que para o mesmo intervalo do ano anterior nós tínhamos aqui um valor menor, chegava a R$ 18,17 para a caixa de 40,8 quilos. Um aumento real de 18% em relação ao mesmo mês, valores corrigidos pelo IPCA de fevereiro do ano de 2016, valores então para a citricultura brasileira. Bom, e por falar em laranja, essa questão do preço real também é importante, do número do CPEA, porque está deflacionado. Então, esses mais de R$ 22,00, R$ 22,17 pela caixa, já é realmente um aumento de 18%, mesmo aí levando em consideração a inflação dos últimos 12 meses. E olha, já que estamos falando de laranja, está na hora do suco de laranja e as suas exportações no mês de março. As exportações no mês de março totalizaram pouco mais de 214.400 toneladas, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. E a Agricultura BR destaca agora suco de laranja, exportações do Brasil. Nós temos aqui as exportações em março, em fevereiro e também em março do ano passado. Começando aqui pela receita, e a receita no março de 2016 foi de 163 milhões e 900 mil dólares. Em fevereiro foi bem mais elevada. Em fevereiro foram 312 milhões e 300 mil dólares, mas a Elaine acabou de destacar aqui que nós tivemos realmente menor quantidade de laranja disponível no mercado e isso resulta também numa exportação de suco de laranja menor. Só para comparar março de 2016 com 2015, em março de 2016, 163.900 mil dólares que foram da receita da indústria exportadora. Em março do ano passado, 256 milhões e 400 mil dólares que foram faturados por essa indústria. Agora, falando do volume, nós temos mais um gráfico, aqui trazemos o destaque para o que foi embarcado no mês de março. Como eu já havia dito, 214.400 toneladas em março de 2016. Em fevereiro tinha mais laranja no Brasil, mais exportação de suco de laranja também, 339.800 toneladas, enquanto que em março de 2015, 239.400 toneladas de suco de laranja foram levadas ao exterior. Por aqui é hora de você ficar informado com os valores dessa vez para o arroz. E também, continuando com essas informações do indicador CPEA, o destaque então são os preços fechados ontem, dia 7, quinta-feira, e você atualizado com eles agora, neste momento, com a Agricultura BR. Na quarta-feira, dia 6, R$ 39,51 a saca de 50 quilos, a referência lá no estado gaúcho. E ontem, quinta-feira, dia 7, essa média aumentando alguns centavos, mas ainda assim em alta, R$ 39,63 a saca, com uma alta que chega a 0,3%. Da mesma forma, fazendo aqui um apanhado desses dias do mês de abril, também constatou-se no Rio Grande do Sul, de acordo com o indicador CPEA, uma alta, uma valorização que chega a 0,08% para o arroz. E já que estamos falando em arroz, vamos conferir como estão os valores do arroz beneficiado lá no estado do Rio Grande do Sul. Olha, você já pensou na questão do cultivo de trigo no estado do Mato Grosso? Pois é, muita gente tem pensado nisso e esse pensamento ele acaba resultando em experimentos científicos que foram apresentados durante a Show Safra BR-163 em Mato Grosso. Para você ter uma ideia, pesquisadores da Empaer desenvolveram já algumas pesquisas que resultaram em cultivares que são adaptáveis ao estado do Mato Grosso. Quem conta essa história é o repórter Valdir Pacheco.
Aqui no Show Safra BR-163, tecnologia e conhecimento no campo, que acontece em Lucas do Rio Verde, eu converso com o Dr. Hortêncio Paro, pesquisador da Empaer, que é uma das parceiras desse evento aqui com a Embrapa e a Secretaria Municipal. O Dr. Hortêncio Paro já vem desenvolvendo o trabalho de pesquisa aqui de viabilidade da cultura do trigo no Mato Grosso. Já tem resultados comprovados, Dr. Hortêncio Paro? Eu comecei trigo em 79, na fazenda do Luiz de Freitas, em Chapada dos Guimarães. Enquanto o Banco do Brasil tinha a Cetrim do Banco do Brasil, produzir trigo era uma maravilha. Você vendia trigo no Mato Grosso inteiro para o Banco do Brasil. Depois que acabou a Cetrim do Banco do Brasil, ficamos dependentes dos moinhos. Então hoje nós estamos gerando tecnologia, mas estamos com uma grande dificuldade no trigo, que é a comercialização. Temos um único moinho, que é o moinho Belarina, em Cuiabá, e esse moinho está meio desativado, parece-me que está sendo até vendido, então nós ficamos meio com dificuldade de falar em trigo comercial. Nós temos muito trigo em termos de geração de conhecimento, em termos de tecnologia, praticamente tecnologia nós já temos para produzir trigo. O nosso gargalo é a comercialização. E as variedades que foram testadas aqui são de excelente qualidade, comprovadamente, né? Sem dúvida nenhuma. O trigo irrigado do Mato Grosso é considerado um dos melhores trigos do país. Para vocês terem uma ideia, um bom trigo tem mais de 220 de força de glúten. Aqui nós tivemos variedade com 500 de força de glúten. Então é realmente um achado, é uma bênção o nosso trigo irrigado. A preocupação do produtor é sempre com a contrapartida. É viável financeiramente? Os experimentos que foram feitos aqui estavam sendo comercializados mais ou menos em média quanto a saca e a produtividade que estava dando desse experimento? Eu diria o seguinte, para a lavoura comercial nós estamos apostando em produtividade acima de 70 sacos por hectare, já a nível comercial. A nível de experimento eu tenho colhido perto de 90, mas a nível comercial sempre que sai alguma coisa a produtividade. Ele poderia ficar como na safrinha, por exemplo, após a cultura principal que é a soja? Nós estamos trabalhando isso. Mas estamos trabalhando isso a partir de 600 metros de altitude, abaixo de 15 graus de latitude em direção ao sul. Hoje nós já temos praticamente tecnologia para plantar trigo de sequeiro. De Campo Verde, Cuiabá para baixo, acima de 600 metros, nós já temos tecnologia. Aqui ainda eu não posso afirmar. Aqui é só irrigado por enquanto. Ok, doutor Hortêncio Paro, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o pesquisador da Empaer, Hortêncio Paro, que vem desenvolvendo um trabalho aqui da viabilidade do trigo, que está comprovado que em Mato Grosso é possível produzir trigo. Valdir Pacheco, para o SBA. Por aqui a gente destaca então a previsão do tempo, e já que nós estamos falando em trigo, nada melhor que perguntar para a Nadiara Pereira as condições climáticas para a região sul, porque por lá, Fabiano, eles já estão se preparando, os produtores, para o plantio do trigo. E é com ela que a gente fala agora para saber então se para este intervalo, Nadiara, vai ser favorável para que os produtores iniciem então esse plantio mais tranquilamente lá na região sul. Olha, Elaine, por enquanto não falta umidade. As chuvas tinham vindo com mais frequência, principalmente para o Paraná, então as condições de umidade no solo sobre o Paraná são favoráveis, mas no Rio Grande do Sul, onde havia um grande déficit hídrico, principalmente na região da Campanha e no sul do estado, agora o contrário, a chuva que é um problema. A chuva veio, aumentou a umidade do solo, mas o excesso de umidade é que tem trazido problema. Só que agora, para os próximos períodos, a tendência é que essa chuva se regularize um pouco mais, então garante boas condições de umidade, mas também não deve atrapalhar completamente as atividades no campo. Por enquanto, nesses próximos dias, ainda há expectativa de muita chuva sobre o Rio Grande do Sul. A gente observa que, principalmente no meio oeste e na metade sul, deve chover pelo menos 70 milímetros nesses próximos 5 dias. Também sobre Santa Catarina e no leste paranaense, previsão de uma chuva um pouco mais intensa. Os temporais do Rio Grande do Sul se espalham para essas duas áreas, mas no interior paranaense, norte e noroeste paranaense, por enquanto, previsão de pouca chuva neste período. Entre os dias 13 e 17 de abril, a gente observa já uma diminuição da chuva sobre o Rio Grande do Sul. Deve chover em todos os estados da região, só que a previsão é de uma chuva mais isolada, com menor volume acumulado, então essa chuva não deve trazer transtornos.
E no próximo período, entre 18 e 22 de abril, a gente observa um volume mais significativo de água sobre o Rio Grande do Sul e chuvas menos volumosas sobre Santa Catarina e Paraná. Neste período, o volume de água não deve ser tão expressivo e não deve trazer transtornos para o Rio Grande do Sul. Então, é considerada aquela chuva que vai garantir umidade do solo, mas não deve paralisar completamente as atividades no campo. Então, essas chuvas devem manter, sim, aí as boas condições de umidade para os produtores que vão plantar o trigo aí nos próximos meses. Pelas informações, boas informações para você, produtor, então, da região sul, que vai começar daqui a pouco esse plantio do trigo. Por aqui a gente continua falando ainda sobre o mercado do trigo, mas a gente volta para os indicadores CPEA, você por dentro dessas valorizações, valores fechados ontem, dia 7, e a gente começa com a referência em uma das praças, é o estado do Rio Grande do Sul. Atenção, vocês gaúchos sintonizados no Agricultura BR. Quarta-feira, dia 6, R$ 651,40 por tonelada e ontem, dia 7, quinta-feira, R$ 664,68 por tonelada. Portanto, nós temos uma alta do dia 6 para o dia 7, que chega a 2,04%. Entretanto, no acumulado deste mês de abril, nós temos aqui uma queda, mas uma leve queda de 0,17%. E do estado gaúcho, a gente continua na região sul, mas dessa vez vamos ver os valores para o estado do Paraná, também fechados ontem, quinta-feira, e você já tem aqui no seu televisor. Quarta-feira, dia 6, R$ 766,38 por tonelada no estado paranaense e ontem, na quinta, dia 7, R$ 767,91. Uma valorização que chega a 0,20% do dia 6 para o dia 7, mas em relação ao apanhado do mês de abril, nós temos aqui uma queda que chega a 0,21%, valores para o indicador CPEA no estado do Paraná. Por aqui o assunto segue sendo trigo no Agricultura BR, agora o trigo operando nos Estados Unidos que neste momento vai passando todas as operações lá, vão recebendo uma certa influência do mercado financeiro, porque o dólar cai no mundo todo, vai caindo no Brasil também, e outra situação está relacionada ao petróleo. Então, o cenário financeiro vai dando um apoio para os negócios com commodities agrícolas. Vamos saber se para o trigo ele influencia positivamente. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos saber do trigo, tá sim. Trigo sobe neste momento. Trigo na posição de maio ganha 0,82% a $4,60 mais 75 por bushel. Posição de julho, 0,59% a $4,67 mais 25 bushel. Setembro, $4,76 mais 75 por bushel, alta de 0,52%. Dezembro, $4,91 mais 50 por bushel, alta de 0,51%. Mercado do trigo em alta lá na Bolsa de Chicago. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você acompanha os valores para o Funcafé para essa temporada, que deve ter liberação agora para este mês de maio. E ainda você tem informações sobre a soja operando em Chicago, a influência da expectativa do relatório de oferta e demanda e outros destaques do cenário internacional. Agricultura BR de volta, agora trazendo informações tecnológicas e também para a soja. Para a soja, daqui a pouco nós vamos ver que estava subindo, pelo menos alguns minutos, vinha subindo, muito apoio da questão financeira, dólar cai no cenário internacional, o petróleo ia disparando, ia subindo mais de 5%, o petróleo há poucos minutos. Daqui a pouco você tem esses destaques no Agricultura BR, porque antes nós vamos falar sobre tecnologia. E na última semana, você que está acompanhando a programação, está ouvindo falar da AgriShow, olha, vem coisa muito boa a partir já da próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira já vai trazer, a AgriShow começa antes aqui, essa que é a verdade, a AgriShow começa antes no Agricultura BR, então na segunda-feira você já tem novidade aqui da AgriShow no programa. Mas na última semana nós tivemos um outro grande evento voltado para o setor sucroenergético, promovido pela Ouro Fino Agrociência. Quem esteve lá e nos traz mais informações é o repórter Caio Serrinoli.
Eu vou conversar com o Roberto Toledo, que é gerente de marketing, produto, herbicida e cana-de-açúcar da Ouro Fino, que vai nos dar uma visão sobre como está o setor e os produtos elaborados e oferecidos pela empresa aos produtores. Roberto, o investimento que o produtor deve fazer, como é que está essa situação hoje, dentro de toda essa situação que nós enfrentamos no país? O setor de cana-de-açúcar passou por uma crise recente, vem tendo uma retomada de crescimento e de estabilização, e nesse momento o produtor tem que fazer um investimento realmente nas áreas de plantio, que hoje custa ao redor de 5 mil a 7 mil reais o hectare plantado, e proteger esse investimento. Quando a gente fala de proteção do investimento, a gente está relacionando ao manejo integrado de plantas daninhas, de pragas e doenças que atacam esse canavial, né? Então, dentro da área de plantas daninhas, a Ouro Fino consegue trazer um portfólio bastante amplo e completo, que permite a gente trabalhar o ano todo, independente da condição de umidade, tendo como destaques dentro do seu portfólio o Fortaleza, que é o nosso Tebutiuron, o Hexazinone diuron, o Demolidor, o Diox diuron, Magnus, a nossa Hexazinona, dentre de outros produtos, o Coronel, o Metribuzin, onde a gente consegue fazer a proteção do canavial em termos de plantas daninhas, permitindo uma longevidade de colheita. Um outro aspecto interessante da Ouro Fino é o investimento em tecnologia, principalmente quando focado em formulação de produto. Então, a gente tem a fábrica em Uberaba, é uma fábrica de alta tecnologia, reconhecida como a fábrica mais moderna da América Latina hoje, e onde ela vem trabalhando produtos diferenciados em termos de formulação. No caso de inseticidas, a gente tem o Singular, que é uma formulação líquida, que permite uma qualidade ao longo do dia trabalhado, uma homogeneização de cauda e um melhor resultado em termos de eficácia, né? Roberto, hoje não é só plantar a cana e deixar com que ela se desenvolva no campo, né? Como você citou, a tecnologia ela é muito importante e o manejo ele se torna essencial para o produtor de cana para que ele tenha bons resultados depois na colheita e na produção e na moagem. Exato, porque muitas vezes a gente investe num plantio e a gente precisa garantir que essa área a gente consiga obter no mínimo de 4 a 5 cortes ao longo aí dos seus 4, 5 anos, né? Então, todo investimento que é feito em plantio, isso reflete nos anos seguintes. Para isso, a gente precisa trabalhar com bons produtos, seletivos ao canavial, com alta eficácia, para retirar aqueles danos ocasionados pelas plantas daninhas. Por exemplo, a gente tem cordas de viola que chegam a reduzir 60% da produção e muitas vezes impedem a colheita desse canavial, dentre outras gramíneas, como capim-colonião, braquiária. Então, tudo que se pensa é em proteção desse canavial e desse investimento. Só assim a gente consegue superar essas crises recentes aí que a gente andou tendo no setor. A gente está aqui no interior de São Paulo, numa região muito forte do segmento sucroalcooleiro. Como é que está hoje aqui toda essa produção? Você tem uma ideia para passar para a gente? Como o produtor está cuidando da cana-de-açúcar? Se está tudo sob controle realmente? Como é que está essa situação hoje? Como eu comentei, a gente passou por um momento de 2 a 3 anos de crises sucessivas no setor, onde foi reduzido o investimento nos canaviais. Hoje a gente tem alguns canaviais mais velhos, bastante infestados, e o produtor prestando atenção nesse quesito, né? Então, assim, como o setor melhorou a questão de preço e tudo mais, né, a gente vê uma luz aí no final do túnel, os investimentos voltaram e agora a gente começa a trabalhar novamente limpando esses canaviais para evitar as perdas e os danos, né? Tecnologia você vê por aqui no Agricultura BR. E olha, eu volto agora, chamo a sua atenção mais uma vez para falar a respeito de mercado. E há pouco eu vim adiantando o que vinha acontecendo no mercado da soja. O mercado da soja vai sofrendo influência do mercado financeiro no dia de hoje, além das expectativas para a próxima semana. Vamos saber antes de eu falar aqui como é que está o mercado. O mercado está em alta mesmo, continua alta, é isso que nós estamos checando desde o
começo do dia de hoje, pelo menos desde as 9 horas da manhã, nós temos aqui uma variação positiva na posição de mais curto prazo, sobe 1,10%. Maio tem 9 dólares 14 centes mais 50 por bushel, julho 9 dólares 22 centes o bushel, agosto 9 dólares 25 centes, setembro também. Aqui as 4 posições de mais curto prazo, em resumo, sobem 1%. Eu quis destacar agora a soja. Você sabe que a gente não fala de soja, fala bem no começo, no meio e depois no finalzinho do programa, que eu quis trazer esse destaque porque vai sofrendo uma influência positiva do setor financeiro. O dólar está caindo no cenário internacional e essa situação dá suporte para a soja lá nos Estados Unidos. Um outro fator é o petróleo. O petróleo já chegou a 40 dólares o barril hoje na Bolsa de Nova York e essa é uma situação positiva. O petróleo subindo traz um ambiente um pouco mais favorável para a soja também, que acaba sendo influenciada pelo petróleo, e deve trazer também para o milho. Milho daqui a pouco a gente destaca aqui no Agricultura BR. Porque a gente fala agora de previsão do tempo e previsão do tempo para aqui, para todo o Brasil, que por conta aí de um bloqueio atmosférico que vem acontecendo desde essa semana, do início dessa semana na região sul, acabou influenciando todo o Brasil e com isso o tempo quente e seco vem predominando nesses últimos dias, ganhando mais força no interior do Brasil. A gente vai saber então com a Nadiara Pereira se com isso já tem aí uma diferença na umidade do solo. É isso que a gente vai perguntar agora para a Nadiara. Nadiara, o tempo mais quente, o mais seco, já vai influenciando diretamente na umidade do solo? Olha, Elaine, por enquanto ainda não há regiões com déficit hídrico sobre o sudeste, centro-oeste, né? Aquelas áreas que já estavam mais úmidas. Mas a tendência é que essa umidade comece a cair, sim. Já vem diminuindo em algumas áreas e a tendência é que diminua ainda mais. A gente observa aqui, em boa parte do interior do centro-oeste, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, regiões já com manchas em amarelo, que indicam já índices de umidade abaixo de 30%. Essas regiões tinham índices acima de 50%. Então, a gente já observa que nesta área a umidade do solo já cai significativamente por causa dessas altas temperaturas e o tempo mais seco dos últimos dias. Por outro lado, esta área que já apresentava um grande déficit hídrico, grande parte do Nordeste, Norte de Minas Gerais e o estado capixaba ainda encontram-se com índices abaixo de 10%, porque nestas regiões não tem chovido de forma significativa, pelo menos desde o mês de fevereiro. Já sobre o norte do país, a distribuição das chuvas tem sido bem razoável nesses últimos dias, tem chovido de forma intensa e frequente. Com isso, a gente observa índices de até 100% nesta área em rosa do mapa. E na região sul, a umidade do solo começou a cair no norte paranaense, mas grande parte da região apresenta bons níveis de umidade, principalmente o Rio Grande do Sul, que enfrentou chuva forte nesses últimos dias. A tendência é que agora, nos próximos dias, a umidade do solo comece a cair de forma mais significativa sobre o interior do sudeste e do centro-oeste, porque não tem previsão de muita chuva para estas regiões. A gente observa aqui no período que vai até o dia 12 de abril que a chuva mais intensa deve atingir partes de Mato Grosso, mas principalmente o meio norte do estado. Na metade sul de Mato Grosso, em Goiás, Mato Grosso do Sul e principalmente no sudeste, a previsão é de tempo mais seco nesses próximos dias. Com isso, a umidade do solo vai reduzindo e vai preocupando principalmente produtores de milho que implantaram de forma um pouco mais tardia e que podem ter aí algumas lavouras prejudicadas por causa da falta de umidade nos próximos períodos. Por enquanto, previsão ainda de bastante chuva na região norte e também no sul, principalmente o estado gaúcho segue sendo mais atingido. No próximo período, entre 13 e 17 de abril, a chuva forte se concentra sobre a região norte e a gente observa que em grande parte do centro-sul do país, assim como também no interior nordestino, não tem previsão de chuva significativa. Apesar dessas pancadas de chuva aqui sobre partes da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são chuvas de baixos volumes acumulados, não são aquelas chuvas agrícolas que vão manter o solo encharcado. Então essa é a tendência para os próximos dias, diminuição significativa da chuva e também da umidade do solo sobre boa parte do interior do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu estou de volta na segunda-feira com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Um ótimo final de semana e até lá!
Muito obrigada, Nadiara Pereira. Um bom descanso para você até segunda-feira. E por aqui a gente troca de assunto. A gente fala agora sobre o mercado do café. E uma boa informação, então, para você, produtor, é que os recursos do FUNCAFÉ devem ser liberados agora, no mês de maio. A aprovação antecipada dos valores do Fundo de Defesa da Economia Cafeeiro, FUNCAFÉ, na ordem de 4 bilhões e 600 milhões de reais, agradou aos representantes do setor produtivo. A previsão é que os recursos para financiamento da safra 2016 de café estejam disponíveis nas entidades financeiras a partir do mês de maio e não somente em agosto ou setembro, como vinha acontecendo nos anos anteriores. A antecipação atende à demanda do setor, que há anos trabalha para que o acesso ao valor ocorra antes da colheita do café, o que permite assim a capitalização do produtor. Para este ano, o orçamento disponível para financiar o setor produtivo é de 4 bilhões e 600 milhões de reais, um valor 12% maior do que foi disponibilizado no ano passado. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e agora vai passar pelos trâmites que envolvem a análise de contratos por parte da consultoria jurídica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o envio aos agentes financeiros, o retorno à parte e também a posterior assinatura para a liberação do capital por parte da ministra, o que deve ocorrer agora até meados do mês de maio. E para a gente poder identificar e poder observar esses valores, a gente separou aqui, a Agricultura BR separou para você acompanhar do que nós estamos falando, esses valores aqui para o FUNCAFÉ Safra 2016. Veja que a linha de estocagem, a previsão é de 1 bilhão 752 milhões de reais, uma alta de 16,3% em relação à safra anterior. Já o financiamento de aquisição de café chega à ordem de 1 bilhão de reais, também aumentando em 33,3% esse recurso. Mas a gente não para por aqui, você acompanha mais valores disponibilizados a partir de maio, se tudo ocorrer dentro dos trâmites legais. O custeio, 950 milhões de reais, já a operação de mercado futuro são aí para a ordem de 10 milhões de reais, recuperação de cafezais danificados, também o FUNCAFÉ reserva 20 milhões de reais. E também, para a gente poder acompanhar, tem mais aqui valores, o capital de giro para a indústria de torrefação, cerca de 300 milhões de reais liberados para o FUNCAFÉ, o capital de giro também para a indústria de café solúvel, na ordem de 200 milhões de reais, enquanto que o capital de giro para as cooperativas, o FUNCAFÉ, podendo liberar cerca de 400 milhões de reais, uma boa notícia então aos produtores com a antecipação da liberação do FUNCAFÉ. Por aqui, o Agricultura BR segue falando sobre café. Vamos saber como é que está a referência internacional para o café arábica. Nós não tínhamos trazido ainda esse destaque. Negócios, então, em Nova York para o café arábica, plataforma Ice Filters. Nós temos aqui os negócios aqui praticamente totais na estabilidade, com a posição de maio fora do patamar de $1,20 por libra-peso, $1,19 mais 80 libra-peso, totalmente estável a posição de maio. Julho perde, mas perde pouco, vem andando de lado aí 0,04%, $1,21 mais 90 por libra-peso. Setembro na estabilidade, $1,23 mais 75 por libra-peso. Dezembro, $1,25 mais 95 por libra-peso, alta leve, estável para praticamente 0,03% de alta. Café em Nova York, praticamente tudo igual como terminou esta última quinta-feira. Ainda continuando com essa movimentação no mercado futuro, por aqui a gente vem para a Bolsa Paulista também analisar os valores para o café e você acompanha agora essas negociações nesta sexta-feira, já véspera de final de semana, e os valores vêm apontando alta. Veja que o contrato de setembro são 1.000 contratos negociados a R$ 145 a saca, valorização de 0,07%. Da mesma forma, o contrato de dezembro são 20 contratos negociados, o valor R$ 149 a saca. Então, essa valorização é um pouco maior, chegando a 1,09%, valores para o café na Bolsa Paulista. Por aqui a gente acompanha então mais cotações do mercado do café.
Agricultura BR traz agora um tema que tem tomado conta das discussões de representantes do agronegócio e quem trabalha com o setor e está, de certo modo, preocupado com as políticas públicas voltadas para o agronegócio. O que acontece? Nós estamos num período que antecede o lançamento do Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário da temporada 2016-2017. As questões ligadas a pré-custeio que foram liberadas com muita dificuldade, recursos que são pouco suficientes, já trouxeram bastante preocupação à parte dos produtores, em especial aqueles que necessitam mais de financiamento e que têm grandes produções, como o produtor de soja, taxas de juros mais elevadas, essa é a expectativa. E dentro de todo esse cenário, que deve trazer já os resultados até o próximo mês tem que ser lançado esse Plano Safra, tem a situação do governo federal, que não vale nem a pena entrar dentro desse mérito, todo mundo sabe o que vem ocorrendo dentro do processo de impeachment, e tem a ministra Cátia Abreu. Ministra Cátia Abreu, que era ou é ainda do PMDB, decidiu pela não saída do governo. Com isso, tem tomado bastante pressão em relação ao seu partido para que ela deixe, então, a sigla. Vamos saber as últimas informações a respeito deste assunto com a repórter Márcia Prado. A nossa coletiva hoje foram todos convidados para falar do nosso CAR, do nosso Fundo da Amazônia, e nós estamos trabalhando, eu estou no horário de trabalho, então eu só posso falar de agricultura hoje. Não vai falar sobre política? Não. Absolutamente. Política agrícola. Só política agrícola. Só política agrícola. Olha, o importante é a gente compreender que nos momentos de tempestades, de balanço dos navios, as ideias também balançam. O importante não é sempre estarmos juntos na hora do plantio. O mais importante é estarmos juntos na hora da colheita. Bom, em resumo, a ministra Cátia Abreu foi questionada pelos colegas durante um evento nesta última quinta-feira. Aliás, ontem foi dia do jornalista. Ela foi questionada pelos colegas, pela equipe de reportagem do Canal do Boi a respeito da sua situação em relação ao seu partido e também Plano Safra e o que isso pode influenciar no Plano Agrícola Pecuário 2016-2017. E a ministra acabou não respondendo a pergunta. Esse foi o resumo do seu posicionamento nesta última quinta-feira. Continuamos sem saber muito o que acontece com o Ministério, mas a nossa grande preocupação são duas. Em relação a esse plano agrícola pecuário e principalmente como é que serão as taxas de juros. Eu lembro que o plano agrícola 2015-2016, taxas extremamente elevadas e com uma dificuldade de acesso enorme. Foi isso que chegou dos produtores rurais de várias partes do país e de todos os presidentes da ProSoja, inclusive o presidente da ProSoja Nacional, na época, o Pasquale esteve aqui, o Dalmir Pasquale esteve aqui e falava que esteve, inclusive com a própria ministra, reunido para liberar recursos que eles não estavam atendendo às necessidades do produtor, principalmente do sojicultor nacional. Olha, por aqui, então, eu mudo de assunto, volto a falar de mercado, que mercado é o assunto aqui do Agricultura BR, para falar sobre preços pagos nos portos brasileiros. E olha, tem algo que eu estou destacando desde o começo do mês, é que o prêmio pago, principalmente desde a segunda-feira, tem compensado várias situações que nós vimos, principalmente no mês de março. O mês de março foi marcado por uma queda muito forte para o dólar saiu, mudou de patamar a moeda norte-americana aqui no Brasil, e isso influenciou diretamente os preços pagos pela saca de soja em todo o país. Agora, abril está tendo uma situação diferente, os prêmios pagos estão melhores pela soja, principalmente no Porto de Paranaguá, que agora está marcando aí 77, até um pouquinho mais do que isso em alguns casos. Então, volta a pensar, pelo menos dá para visualizar já a marca de R$ 80 por saca de 60 quilos. Vamos ver os preços pagos nos portos brasileiros, é que nós trazemos aqui. Paranaguá, no mercado disponível, R$ 77 a saca. Paranaguá, para a entrega em maio, R$ 77. No Porto do Rio Grande, R$ 75,70 no mercado disponível. Porto do Rio Grande também, nós temos aqui, na verdade, para a entrega em junho, R$ 77. E Porto de Santos, mercado disponível, R$ 76,60. Assim vem a situação
para o mercado, preço pago para a soja nos portos brasileiros. E já que eu estou falando de portos brasileiros, vamos falar sobre os embarques pelos principais portos nacionais durante já o acumulado do ano, portanto, primeiro trimestre. Vamos ver essa movimentação de portos é interessante. Temos aqui o que aconteceu no Porto de Santos, é o maior que está embarcando soja no país, 4.600.000 toneladas, 43% da soja brasileira nos 3 primeiros meses do ano saíram de Santos. Porto de Paranaguá, 2.500.000 toneladas, foram 23% de toda a soja embarcada. São Francisco do Sul, 723.000 toneladas, 7% do total. E Porto do Rio Grande, 658.000 toneladas, 6% aqui nós temos aqui para os portos brasileiros. Dando continuidade aqui às informações, vamos ver o resto do complexo soja também. Temos aqui mais informações. Farelo de soja teve um embarque pelo Porto de Santos de 1.570.000 toneladas, Paranaguá 1.070.000 toneladas, São Francisco 462.570 toneladas e o Porto do Rio Grande 222.000 toneladas. Óleo de soja é uma quantidade menor, mas teve também embarques. Olha só como é que ficou dividido. Paranaguá embarcou 177.000 toneladas, ou 71% do total, enquanto que o Porto do Rio Grande ficou com embarque de 468.000 toneladas. Tá aí os embarques de soja, farelo de soja, óleo de soja no primeiro trimestre do ano de 2016. E antes de finalizarmos essa edição, a gente acompanha agora como estão as movimentações para o dólar nessa sexta-feira. A gente acompanha, então, de quanto vem sendo essa média. A gente começa aqui com o mercado futuro para a gente poder acompanhar, então, a soja na Bolsa de Chicago. Ela segue em alta, como já vinha mostrando o Fabiano desde o início e também no meio do programa. O contrato de maio, valorização de 1,07% e os negócios a $9,14 mais 50 por bushel. Julho também alta de 1,09% a $9,22 mais 75 por bushel. Agosto, valorização também de 1,11% e os negócios a $9,26 por bushel, enquanto que setembro também valorização de 1% a $9,25 mais 50 por bushel. E antes de finalizar, vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha no dólar comercial neste momento, só para você de casa ficar bem informado, para a gente ver então como vem sendo. Ainda segue em queda, R$ 3,63 mais 2, com uma queda que chega a 1,65%. Com essas informações, então a gente vai encerrando esta segunda edição da Agricultura BR. Para você, um ótimo final de semana, bem bastante iluminado, e a gente volta na terceira edição às 5 horas da tarde com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.